Muy buenas noches, amados amigos y Uma hermanos boa noite, presentes. amáveis Es para mí amigos e un irmãos privilegio presentes. grande estar con Para mim é ustedes um grande en privilégio esta poder noche estar com vocês nesta aquí para noite compartir para unos compartilhar com momentos de vocês alguns momentos de compañerismo companheirismo alrededor del programa divino em torno correspondiente do programa a este divino tiempo final, correspondente a este para así tempo final, conocer las cosas que para desta nosotros forma debemos conhecermos as conocer coisas que nós en devemos este tiempo conhecer de neste parte tempo de Dios da parte y de su Deus e do programa. seu programa. Para esta ocasión quiero leer en el Para libro del esta ocasião, eu Apocalipsis, quero ler no capítulo livro do 4, Apocalipse, no capítulo verso 4, 1, donde versículo dice: 1, onde diz Después assim: de esto miré, y aquí una puerta Depois disto abierta en el olhei, cielo, e eis y uma la primera porta voz aberta que no oí céu, como de e a trompeta primeira voz hablando que conmigo, ouvi falar dijo: comigo, Sube acá, uma y voz yo como te de trombeta mostraré falando las comigo, cosas disse: que Sobe aqui, sucederán e eu te después mostrarei as de coisas que estas. acontecerão depois Que Dios bendiga destas. nuestras almas Que con Deus su palabra y abençoe nos as nossas permita almas com a sua palavra entenderla. e nos Nuestro tema permita es lo compreendê-la. que necesitamos O nosso conocer tema é hoy. o que Pueden nós tomar asiento si precisamos quieren la conhecer hoje. Podem se sentar, queiram ter a Estamos viviendo en gentileza. el tiempo en que Estamos necesitamos vivendo conocer em um tempo hoy no qual todas precisamos estas cosas que conhecer deben hoje suceder todas as en coisas este que tiempo devem final, acontecer luego de las neste que ya tempo han final, sucedido logo das que en já las edades aconteceram pasadas nas durante eras estos 2000 passadas, años durante que han esses transcurrido de 2000 Cristo anos que se passaram hacia de acá. Cristo até Y aqui. ahora aquí, esta voz como de Agora, trompeta, aqui, esta voz celestial, esta es la voz de voz trombeta, de esta Cristo. voz celestial Pues é a en voz de Apocalipsis Cristo. capítulo Pois no 1, Apocalipse, no capítulo 1, verso versículo 10 do al 10 ao 11, 11, encontramos nós podemos esta ver misma esta voz mesma voz hablando a falando Juan, a João y dice así: e disse Yo assim: estaba en el Espíritu en el E eu día del estava em Señor, espírito no dia do y Senhor, oí detrás de mí una e ouvi gran por voz trás como de de mim uma grande trompeta voz que como de decía: trombeta, a Yo qual soy el dizia: Alfa Eu sou y el o Omega, Alfa e el o Ômega, primero o y el primeiro último. e o ¿Quién último. es el Alfa y Omega? Quem é o ¿Quién es Alfa el e o primero y el Ômega? último? Quem é o primeiro Pues e o nuestro último? amado Señor Pois é o nosso Jesucristo. amado Es la Senhor voz de Jesus Jesucristo Cristo. en el día É a del Señor, voz que de es el Jesus tiempo Cristo no supremo. dia O do sea, Senhor, que é o es último el dia, ou séptimo seja, milenio, no porque un día sétimo delante del milênio, porque Señor um dia diante do para os Senhor, seres para os humanos seres es humanos, é um un milênio, milenio. são 1000 1000 anos. Segundo Segunda de Pedro, capítulo capítulo 3, 3, versículo verso 8. y el Salmo 90, E também verso no 4. Salmo 90, Esse versículo salmo de 4. Moisés habla Esse de esto salmo de mismo, Moisés que um dia fala delante disto del mesmo, Señor que um dia es diante do como Senhor 1000 años. é como 1000 E agora, anos. el día E posterior agora, delante de o Dios último es dia diante de el Deus séptimo é o milenio sétimo para os seres milênio humanos. para os seres humanos. Y ese es el E esse día é o del Señor. dia do Así Senhor. como el día Assim séptimo de como la o sétimo semana dia da para semana el para o pueblo povo hebreu es é o el dia do del Senhor, o el dia día de descanso, o dia de para repouso, dedicarlo a para Dios. o dedicar Ahora el para Deus. séptimo milenio está tipificado Agora, o sétimo en milênio el está séptimo día de la tipificado semana. no sétimo dia Por da eso el semana. séptimo milenio Por es isto, o el sétimo milênio é o repouso para milênio la de tierra repouso para y a para terra los que vivirán e en la para os tierra. que viverão na terra, porque Reposarán repousarão destes desses afanes afãs terrenos en que esta se tierra. tem El nesta reino terra. milenial será diferente O a la reino forma de milenial vida será que se diferente tiene en à la actualidad. forma de vida que se Será tem na atualidade. Reino Será um reino de paz, de amor, de harmonia, de felicidade e e de repouso para a alma das pessoas. E não estará se vivendo da forma apressada que se vive na atualidade, com os afãs das coisas terrenas. Não se viverá assim. O principal será, para os que viverão no reino milenial, o principal será as coisas de Deus. Na atualidade, o reino dos gentios, no primeiro lugar, se ocupa as coisas materiais, porém no reino de Jesus Cristo as coisas de Deus ocuparão o primeiro lugar. As coisas espirituais são primeiro e depois as materiais. E agora, durante o reino milenial, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, de Jeová, como as águas cobrem o mar. Assim diz em Abacuque capítulo 2, versículo do 14, e Isaías capítulo 11, versículo 9.
A terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, através da pregação do Evangelho do Reino, e através da pregação do Evangelho do Reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, e será dado a conhecer ao povo, a todos que viverão no reino milenial, será dado a conhecer a manifestação da glória de Deus, da glória de Jeová na segunda vinda de Cristo, assim como durante esses 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui, esteve se dando a conhecer a glória de Deus manifestada em carne humana, em Jesus, na primeira vinda de Cristo, e a obra de redenção na cruz do Calvário. E agora, a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E a Escritura diz em Zacarias, e todos me conhecerão, e também em outros lugares da Escritura, e diz que naquele dia Jeová será um, e um será o seu nome. E também diz, e Jeová será rei sobre toda a terra, sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra. E agora vejam vocês como o conhecimento de Deus do seu programa será dado a conhecer aos seres que viverão nesse glorioso reino milenial, porque primeiro é Deus e o seu programa. Assim é no reino de Deus. No reino dos gentios não é assim, mas no reino de Deus sim, é assim. E agora, esta voz como de trombeta que falou a João no último dia, ou seja, no dia do Senhor, é a voz do Alfa e do Ômega. E quem é o Alfa e o Ômega? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é uma trombeta tocando, soando literalmente, falando, mas é a voz de Cristo falando para a sua igreja no último dia, no dia do Senhor, ou seja, no último dia do sétimo milênio. E assim como ele falou a João, o apóstolo, ele falará à sua igreja e dará a ela a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E estas são as coisas que nós devemos conhecer hoje, no tempo no qual nós estamos vivendo. Porque se não fosse necessário conhecer estas coisas, então, para que Deus, Jesus Cristo, as daria a conhecer para a sua igreja? É necessário conhecer estas coisas que devem acontecer em breve, porque entre todas as coisas que acontecerão, uma será a principal, a maior de todas, e é a segunda vinda de Cristo. E todo ser humano sabe que precisa conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo no tempo final. Porque da segunda vinda de Cristo é que dependerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação a nossa, dos quais estamos vivos. Da segunda vinda de Cristo depende de que nós venhamos a ouvir a grande voz de trombeta, essa trombeta final que é a voz de Cristo, falando para a sua igreja no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E como ouviremos a sua voz, se não conhecemos o mistério da sua vinda, para saber que é Ele quem estará nos falando no último dia com essa grande voz de trombeta e nos revelando todos esses mistérios? Agora, através de quem estará nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve, já que não fará coisa alguma o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque Deus coloca sua palavra revelada na boca e no coração dos seus profetas, para que esses profetas falem ao povo de Deus essa palavra revelada, e eles falam ela ungidos com o Espírito Santo. E desta forma o Espírito Santo, através dos seus profetas, fala ao povo. Vejam como nos diz Deus através do profeta Zacarias no capítulo 7, onde podemos ver a maneira em que Deus falou ao povo hebreu. No capítulo 7 de Zacarias diz assim:
Diz que Deus falou através dos profetas, porém eles não quiseram ouvir, ou seja, o povo hebreu não quis ouvir. Diz assim: porém eles não quiseram ouvir, antes viraram suas costas e tamparam seus ouvidos para não ouvir, e fizeram seus corações duros como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviava por seu Espírito através dos primeiros profetas. Através dos profetas era que Deus enviava a sua palavra, o Espírito Santo. Através dos profetas, ele falava ao povo hebreu. Mas o povo hebreu não quis ouvir. Agora vejam como Deus, através da sua manifestação Espírito Santo em seus profetas, ele fala ao povo, ele traz sua palavra através dos seus profetas, porque toda revelação divina vem através de um profeta enviado por Deus para o tempo em que Deus dará esta revelação ao povo. Agora vamos ver como também nos diz em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: as coisas secretas pertencem a Jeová, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E agora, como veio a palavra de Deus revelada para o povo? Através dos profetas. As coisas reveladas são para o povo e são reveladas através do profeta, dos profetas de Deus. E agora também em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 em diante, diz assim: profeta de entre ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor Jeová teu Deus, e a ele ouvireis. A quem Deus diz que o povo deve ouvir? Ao profeta que ele levanta, o qual ele envia para o povo. Diz, de acordo a tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da Assembleia, dizendo: não volte eu ouvir a voz de Jeová meu Deus, e nem veja eu mais esse grande fogo, para que eu não morra. Jeová então me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta, lhes suscitarei de entre seus irmãos como tu, e colocarei minhas palavras em sua boca. Onde nós podemos encontrar a palavra de Deus para o tempo que nos corresponde viver? Para o tempo que nos corresponde viver, nós a encontraremos na boca de um profeta. E temos que saber quem é esse profeta que está anunciado na Escritura. Temos que conhecer estas Escrituras que falam desse homem, através do qual Cristo estará falando para a sua igreja. E lhe estará mostrando todas estas coisas que devem acontecer e que nós devemos conhecer neste tempo final. Agora temos visto que a palavra de Deus está onde? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que esse profeta enviado por Deus falará? Tudo o que Deus lhe ordene falar, o qual ele coloque na boca e no coração desse profeta. E qualquer pessoa poderia dizer que não está interessado em ouvir a um profeta, ou que não está interessado em ouvir a voz de Deus. Mas isto não o deixa isento de responsabilidade diante de Deus. Toda pessoa tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio para crer, ou para duvidar, para ser crente ou incrédulo. A palavra de Deus, ao que Deus fala, a Deus e a sua palavra. Mas toda pessoa é responsável diante de Deus, e cada pessoa prestará contas de si próprio para Deus. E agora, para as pessoas que não queiram ouvir, e para as pessoas que não quiseram ouvir em tempos passados, quando Deus enviou seus profetas,
Vejam o que será deles. Mas qualquer que não ouvir as minhas palavras, as quais ele falará em meu nome, eu lhe requerirei contas. E isto é assim. E isso sim que é algo terrível para toda pessoa que não queira ouvir a voz de Deus através do profeta que ele enviou no tempo correspondente, na era ou dispensação em que Deus o enviou. Ou seja, que as pessoas contemporâneas com esse profeta são responsáveis diante de Deus em ouvir a voz de Deus através deste homem. Um profeta é um homem com as duas consciências juntas, e por isso ele ouve de Deus e transmite esta mensagem ao povo. E agora? Vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 1, onde São Paulo nos fala a respeito dos profetas que Deus enviou. Diz assim no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e através de quem, por si próprio, criou o universo. Deus falou através dos profetas ao povo hebreu, porque ele colocou sua palavra na boca dos seus profetas e eles falaram essa palavra. E logo diz que ele falou através do seu Filho. Diz, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. E também é um profeta. Jesus, o profeta de Nazaré. E o que são os últimos dias? Já que Paulo disse que ele falou através do seu Filho, através de Jesus, nos últimos dias, e já se passaram 2.000 anos de Cristo até aqui. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os milênios últimos, os quais são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E, portanto, começaram os últimos dias diante de Deus, os quais são os últimos milênios para os seres humanos. E os últimos milênios são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E o milênio e o último milênio, o qual é o 7º milênio, diante de Deus, é o último dia. É no 7º milênio, o último dia diante de Deus, em que Cristo ressuscitará aos mortos fisicamente, que foram crentes nele e obtiveram o novo nascimento. E a nós que estamos vivos, ele nos transformará. Tudo isto é para o último dia diante de Deus, o qual é o 7º milênio. Esse último dia é o 7º milênio, onde a voz de Cristo estará sendo ouvida entre a sua igreja, como uma grande voz de trombeta. Isso nos fala de voz de arcanjo. Quando Deus falou através dos mensageiros de cada era, ele falou através de um anjo mensageiro. Isto foi voz de anjo. Foi Deus falando através de um mensageiro, a mensagem correspondente a esta era. E logo, quando fala no último dia e nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, isto é voz de arcanjo, é a voz de Deus através de um profeta dispensacional falando para a sua igreja. Temos visto que a grande voz de trombeta é a voz do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último. E o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, é o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando para a sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais são as coisas que nós precisamos conhecer hoje. E agora? Através de quem estará falando essas coisas? E quais coisas estará falando? Diz que são as coisas que devem acontecer em breve. E entre as coisas que devem acontecer no tempo final, neste tempo final, a maior de todas, qual é? É a segunda vinda de Cristo, da qual os apóstolos tiveram perguntando a Jesus, quando
Jesus esteve no Monte das Oliveiras. No capítulo 24 de São Mateus, versículo 3, diz assim: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo-lhe: Fala-nos, quando serão essas coisas e qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Quando serão essas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Ele os ensinou que quando vissem a Jerusalém rodeada por exércitos, esse era o tempo. E quando os discípulos de Jesus Cristo viram a Jerusalém cercada por exércitos, no ano 70, e ainda desde 2 anos antes, quando viram a Tito, o general romano Tito, rodeando a Jerusalém com exércitos e dando a oportunidade para todos que quisessem sair de Jerusalém para que saíssem, e assim se rendesse Jerusalém. Os discípulos que estavam dentro de Jerusalém saíram de Jerusalém, pois Jesus havia dito: quando vocês vejam Jerusalém cercada de exércitos, o que esteja dentro da cidade saia dela, porque chegou o tempo para a sua destruição. E os que estão fora não voltem para ela. Porque chegou o tempo para a sua destruição. Esse era o sinal para eles. E os discípulos de Jesus Cristo estavam dentro, saíram de Jerusalém, porque o general romano Tito lhes deu tempo, lhes deu liberdade para que saíssem sem que o exército romano os matasse. E eles se foram de Jerusalém. E agora os sumos sacerdotes, os demais sacerdotes e os levitas podiam dizer: esta é a cidade que Deus nos deu e aqui nós temos o templo. Portanto, vamos orar ao templo no templo, para que Deus nos livre deste exército romano. Eles não sabiam que tinha chegado a destruição de Jerusalém. Jesus Cristo profetizou da destruição de Jerusalém do templo e disse que porquanto eles não conheceram o tempo da sua visitação, por esse motivo lhes viria todos os problemas, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Porquanto não haviam conhecido o tempo da sua visitação, a visitação de Deus em carne humana na pessoa de Jesus. E agora, o sinal da sua vinda, qual seria o sinal da sua vinda? E o sinal do fim do século. Enquanto ao sinal da sua vinda, ele em São Mateus, no capítulo 24, versículo do 30 ao 31 nos diz: então aparecerá um sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, que um sinal no céu seria visto. E esse sinal que seria visto, como seria visto? No céu. O Filho do Homem vindo nas nuvens, ou seja, que as pessoas veriam as nuvens. Mas esse é o sinal do Filho do Homem no céu. Aí estaria o Filho do Homem. Ainda que as pessoas somente veriam a nuvem ou as nuvens. Em outros evangelhos diz, em uma nuvem. Aqui em São Mateus diz, nas nuvens. E no Apocalipse, no capítulo 10, onde nos é mostrado a vinda de Cristo como o anjo forte que desce do céu, diz: e vi descer do céu outro anjo forte, envolvido em uma nuvem. Isso aponta, assinala que é uma nuvem, mas não há nenhuma contradição no que São Mateus diz que será nas nuvens. E no que diz aqui, Apocalipse, que será em uma nuvem. Também em São Marcos ou em São Lucas, nos fala de uma nuvem. Vamos ver qual deles é. Em São Marcos nos diz que será nas nuvens, mas em São Lucas é onde nos diz que será em uma nuvem. Veremos São Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 27 diz assim: então verão ao Filho do Homem
que virá em uma nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, a vossa transformação. Isto é a redenção do corpo. Quando vejamos estes sinais, temos que levantar nossas cabeças ao céu para estarmos com nossa mente, o nosso coração e o nosso olhar colocado em Deus e em seu programa e aguardar a nossa transformação. Mas para aguardar nossa transformação, devemos estar ouvindo a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve e que nós precisamos conhecer, para desta forma termos a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E agora, a quem Cristo enviará? E através de quem Cristo em Espírito Santo estará manifestando, dando-nos a conhecer todas essas coisas. Através de quem Cristo estará falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais nós precisamos conhecer. Vamos ver no Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, diz assim. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou ao seu anjo. A quem ele enviou? Ao seu anjo. Para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem ele enviou? Ao seu anjo mensageiro. E para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. As coisas que nós precisamos conhecer deste tempo final. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16, nos diz assim. O mesmo Jesus falando, ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo disse que ele enviou? Ao seu anjo mensageiro. E para quê? Para testificar destas coisas. De quais coisas? Destas coisas que devem acontecer em breve, para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro para a sua igreja. O mesmo anjo que havia enviado a João o apóstolo para lhe dar a revelação do Apocalipse. Agora, o envia para a sua igreja para dar a conhecer o significado dessas profecias apocalípticas, que estão em símbolos e que falam das coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Os mistérios contidos nesses símbolos proféticos, correspondentes ao último dia. No último dia são abertos pelo Espírito Santo e são revelados ao anjo do Senhor Jesus Cristo e dados ao anjo de Jesus Cristo para que ele nos dê a conhecer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo mensageiro é um profeta dispensacional, profeta da dispensação do reino, vindo, enviado por Cristo para a sua igreja neste tempo final, para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E desta forma nós obtermos o conhecimento do que precisamos conhecer hoje, em nosso tempo. Agora, chegamos ao tempo em que precisamos conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, das quais o profeta Daniel, no capítulo 12 do livro de Daniel, quis conhecer, e foi dito a ele que não podia conhecer estas coisas naquele tempo. Vejam como isto foi dito a ele. No capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12, versículo 4 em diante de Daniel, diz assim: mas tu, Daniel, fecha as palavras, encerra este livro até o tempo do fim. E até quando seria fechado e selado este livro? E as palavras contidas neste livro? Lembrem-se que o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento.
Por isto, esses símbolos do livro do profeta Daniel também logo apareceria no livro do Apocalipse. E agora, até o tempo do fim, seria fechado e selado este livro. Muitos correrão daqui para lá, a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis aqui outros dois que estavam em pé, um deste lado do rio, e o outro ao outro lado do rio. Esses são Miguel e Gabriel, um de cada lado. Mas sobre o rio estava outro. Esse é Cristo, o Espírito Santo. E um disse ao varão vestido de linho, que estava sobre as águas do linho: vê, esse é o Espírito Santo, ou seja, Cristo em seu corpo teofânico, da sexta dimensão. Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi ao varão vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a sua destra, a sua direita e a sua esquerda ao céu, como ele também o faz no livro do Apocalipse, no capítulo 10, que levanta a sua direita ao céu e jura que o tempo não é mais, ou seja, não será mais. E aqui diz, ele jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que será por tempo, tempos e a metade de um tempo, ou seja, por um ano, e logo tempos são 2 anos, e logo meio tempo são 6 meses, ou seja, por 3 anos e meio, os quais são 3 anos e meio da grande tribulação. E quando se acabar a dispersão do poder do povo santo, ou seja, do povo hebreu, todas estas coisas se cumprirão. E a dispersão do povo hebreu, vejam vocês, já está se acabando, porque eles estão voltando para a sua terra, para a vinda do Messias. Esta é a esperança de todo hebreu que volta para a sua terra. E eu ouvi, mas não entendi. Vejam, quando se acabe a dispersão do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. E eu ouvi, mas não entendi, e disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: anda, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E agora nós estamos vivendo no tempo do fim, onde estas palavras são abertas para serem dadas a conhecer para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, para que assim possamos conhecer o que precisamos conhecer hoje, em nosso tempo, para podermos desta forma termos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Estamos vivendo no tempo do fim, no fim do tempo. E agora, quais coisas estarão acontecendo no fim do tempo, no fim do século, no qual nós estamos vivendo? Para o fim do século, é que Cristo disse que se realizaria a ceifa, ou seja, a colheita, onde o trigo será recolhido e armazenado em celeiros. E para isto, o Filho do Homem enviaria aos seus anjos, e o joio será atado em feixes, para ser lançado no forno de fogo e ser queimado. Ou seja, os filhos do mal, os quais são o joio, para serem lançados na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes, onde o dia ardente como um forno, o qual virá, os abrasará. Assim é dito o Senhor Jeová dos Exércitos, e não os deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1.
Mas para os que temem o nome do Senhor, no mesmo capítulo 4, no versículo que o acompanha, o qual é o versículo 2, diz assim: mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. E o que isto significa? A vós, os que temeis o meu nome, esses são os escolhidos, a igreja do Senhor, Jesus Cristo, e logo os escolhidos do povo hebreu, os quais são 144 mil hebreus. Nascerá o sol de justiça. E o que é o nascimento do sol de justiça? Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o sol de justiça. Por isto, no Monte da Transfiguração, quando ele lá foi transfigurado, o seu rosto resplandeceu como o sol. E no Apocalipse, no capítulo 1 e também no capítulo 10, aparece o Filho do Homem, o anjo forte que desce do céu, com o seu rosto como o sol, vindo no último dia. O sol é o astro-rei, e Cristo vindo no último dia, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua obra de reclamação, é o Rei de toda a terra. O sol é o astro-rei, e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isto, a segunda vinda de Cristo está representada no sol nascendo. E aos que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, ou seja, nascerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, se cumprirá a segunda vinda de Cristo, se realizará a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E em suas asas. O que são as asas do sol? As asas do sol de justiça. O sol de justiça é Cristo, e suas asas são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Por isto, Jesus em São Mateus, no capítulo 16, versículo do 27 ao 28, disse que o Filho do Homem virá com seus anjos, e então pagará a cada um conforme tenham sido as suas obras. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda do sol de justiça, resplandecendo em suas asas, trazendo saúde, salvação para os que temem o nome do Senhor, para lhes dar a fé, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora nós temos visto as coisas que nós precisamos conhecer neste tempo. E para isto, Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Assim que os membros da igreja de Jesus Cristo, as pessoas não terão que quebrar a cabeça tentando interpretar a Bíblia, mas sim, ter seus olhos espirituais bem abertos e saber que Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. E este é o profeta da dispensação do reino, enviado por Cristo à sua igreja no último dia, ou seja, no 7º milênio, que já começou se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E é o profeta mensageiro, no qual a manifestação dos anjos do Filho do Homem, os quais são os ministérios de Moisés e de Elias, os ministérios das duas oliveiras, estarão manifestados no último dia, para, através da manifestação desses ministérios, vir com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando a conhecer todas estas coisas, e assim serem chamados e reunidos todos
os filhos de Deus, porque esta mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entrará diretamente à alma de todos os filhos e filhas de Deus, entrará diretamente na alma de todas as ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. E lhes abrirá o entendimento na alma e em suas mentes, e lhes abrirá as Escrituras, e então as entenderemos e diremos: isto era o que eu estava aguardando. Essas promessas divinas eram as que eu estava esperando. E agora são abertas estas promessas, são abertos esses mistérios. E agora são tão simples que até as crianças podem entendê-lo e podem receber essas promessas no cumprimento destas promessas. E agora, através do anjo enviado por Jesus Cristo para a sua igreja, é que todos os filhos e filhas de Deus, todas as ovelhas do Senhor, ouvirão a voz de Cristo, nos dando a conhecer o que nós precisamos conhecer hoje, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Viram o quanto tudo é simples? Ninguém tem que romper, que quebrar a cabeça estudando para tentar descobrir esses mistérios. Somente receber ao enviado de Jesus Cristo, e através do enviado de Jesus Cristo, nós obteremos o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve, de todas estas coisas que nós precisamos conhecer neste tempo final, para sermos chamados, reunidos e preparados para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, esse anjo, ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Jesus Cristo enviado para a sua igreja no último dia. E é um membro do corpo místico de Cristo, redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João, o apóstolo, quis adorá-lo no Apocalipse 19, versículo do 6 ao 10, e Apocalipse 22, versículo do 6 ao 10, o anjo disse-lhe para que não o fizesse. Não aceitou a adoração de João e disse-lhe que adorasse a Deus. Porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta dispensacional, enviado para a igreja de Jesus Cristo com a revelação divina de todas estas coisas que nós precisamos conhecer hoje, no tempo no qual nós estamos vivendo. As coisas que nós precisamos conhecer hoje, vejam a forma simples na qual Ele as dará a conhecer para a sua igreja, para seus filhos, para as suas ovelhas neste tempo final, através do seu anjo mensageiro, no qual Cristo estará em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja, ungindo a esse profeta mensageiro, e esse profeta recebendo a revelação de Deus, a revelação de Cristo, e dando-a a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus. E assim o que nós precisamos conhecer hoje será conhecido por todos os filhos e filhas de Deus. Viram a forma estabelecida por Deus em sua palavra para nos dar a conhecer todas estas coisas que nós precisamos conhecer? E não há outra maneira. É a forma estabelecida por Cristo. E nenhuma pessoa tem uma forma melhor do que a que Cristo tem para nos dar a conhecer o que nós precisamos conhecer hoje. Não há outra maneira. Ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. O enviado de Cristo é o mensageiro que vem nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E esta
É a maneira de conhecer a ciência certa. Estas coisas que nós devemos conhecer não serão opiniões humanas, mas será a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja neste tempo final. E toda revelação tem que vir através de quem? Através de um profeta. Por isso ele envia um profeta dispensacional, seu anjo, mensageiro. O que precisamos conhecer hoje. E viram o simples que será conhecer estas coisas? Recebendo ao que Jesus Cristo envia para dar a conhecer estas coisas. E desta forma, todos somos ensinados por Jesus Cristo, através do Espírito de Cristo, em seu anjo, mensageiro, nos dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês, dando-lhes testemunho do que necessitamos, precisamos conhecer hoje. E estivemos vendo a forma simples em que obteríamos esse conhecimento. E as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve, Cristo, através do seu anjo, nos revele todas as coisas que precisamos conhecer. E breve, nós sejamos transformados e todos sejamos levados para a casa do nosso Pai Celestial com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Falemos de Cristo, dando a conhecer as coisas que Cristo disse que nos daria a conhecer neste tempo final, porque essas são as coisas que nós precisamos conhecer neste tempo final. As coisas que ele disse que devem acontecer neste tempo. E desta forma não sermos somente um crente de Deus, somente pela história, mas também pelo que ele está fazendo em nosso tempo. E desta forma termos um Deus não somente do passado e nem do futuro, mas também do presente. Um Deus que cumpre o que ele prometeu para este tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção.